Olá, estamos novamente aqui juntos na minha mais recente gravação, que será Aprendendo a Ler número 9. No anterior eu coloquei Aprendendo a Pensar número 8, mas não tem problema, porque, como eu disse no vídeo anterior, né, a fala, na verdade, é a emissão do pensamento. Existe um codificador, decodificador em nosso cérebro, e tudo aquilo que eu penso, eu posso passar por esse codificador e ele chegará aos seus ouvidos codificado em palavras. Quando é o contrário, você fala, então o codificador se transforma em decodificador. Você fala, entra pelos meus ouvidos, passa pelo decodificador e eu aí recebo a sua mensagem. Então é sempre emitente de um lado, emissor do outro lado. Agora eu sou o emitente, o emissor. Então, desculpa, não é emitente, emissor, é emissor e receptor. Então, eu sou o emissor, vocês são os receptores. Eu estou emitindo e eu estou transformando meus pensamentos e sentimentos, que são abstratos, né, em palavras através desse codificador. E vocês estão recebendo já, através dos seus ouvidos, os meus pensamentos e sentimentos codificados. Vai passar pelo ouvido, pelo seu ouvido, vai entrar através da membrana do tímpano no seu cérebro e lá vai ser decodificado. Se for o contrário, se você falar, então você passa a ser o emissor e eu passo a ser o receptor. O processo é o mesmo. Você fala, seus pensamentos são codificados em palavras e o seu codificador transforma o seu pensar e o seu sentir em palavras. Elas chegam aos meus ouvidos, através dos meus ouvidos passam pelo meu decodificador, ele muda de função automaticamente, e o decodificador transforma então os códigos verbais, né, de novo em pensamento. Então, do pensamento à palavra, da palavra ao pensamento. Então, o verbo se faz carne, ou seja, o pensamento se torna palavra, e a carne se faz verbo, e a palavra se torna pensamento. Então, São João sabia o que dizia no Evangelho, João 1:1. Então vamos lá, hoje seria Aprendendo a Ler ou a Pensar número 9, tanto faz, porque o processo do pensamento está embutido em todas as nossas ações, né? Pensar é fundamental. Então, aprendendo a ler não deixa de ser aprendendo a pensar. Só que eu comecei a série com Aprendendo a Pensar para falar das leis fundamentais do pensamento, que são conceito, juízo, ideia, conceito, juízo e raciocínio. Continuamos usando isto. Ideia, conceito, juízo e raciocínio. Então, um homem chamado Osório Duque Estrada, junto com Dom Pedro I, fizeram aquilo que nós chamamos de Hino Nacional Brasileiro. Nós vamos usar hoje uma prancheta para poder escrever as palavras na ordem direta, porque já sabemos que nós só conseguimos, o receptor só consegue entender o emissor quando ele decodifica. E a decodificação supõe o pensamento organizar o que é decodificado em causa, efeito e consequência. Isto, nas leis da análise, significa sujeito, predicado e complemento. Então, pensar e ler é a mesma coisa, ler e pensar é a mesma coisa. Para tirar as dúvidas verbais, ou seja, os semantemas, que são as palavras, né? Já falamos, a ciência da semântica é aquela que estuda o universo verbal, o universo das palavras. Sem entender o significado da palavra, o significante não é nada, é uma caixa vazia. Então teremos que ter sempre um dicionário que é para pegar a palavra, o morfema, e transformá-la
em conteúdo. Então, o continente tem um conteúdo, né? O signo, o sinal, tem um significado. Significante é o que está escrito. Então, aqui está escrito superdicionário. Isto é o signo, o significante. Há um conteúdo que todo mundo sabe o que é dicionário, conjunto de palavras alinhadas e organizadas em um livro, e super, que significa além do normal. Então, é um conjunto de palavras alinhadas em um livro, organizadas em um livro, só que é maior do que o que normalmente se faz, ou seja, isto é um super dicionário. Nós estamos usando o do Celso Pedro Luft porque as letras são maiores e, para mim, já com 72 anos de idade, fica mais fácil de ler do que no Aurélio, mas é a mesma coisa. Então, vamos analisar hoje o Hino Nacional Brasileiro, que é uma obra conjugada, vamos dizer assim, combinada por Dom Pedro I. Vocês encontram com facilidade. Na minha época de aluno de 6, 7, 8 anos, então vinha na contracapa de todo o caderno. Todos os cadernos que a gente comprava, na contracapa vinha o Hino Nacional Brasileiro. Quer dizer, o aluno tinha facilidade de saber, de ler e de saber. Era cantado também no início das aulas. Acho que o presidente da República gostaria que isso se repetisse. Mas, de qualquer maneira, vamos aqui analisá-lo como uma obra literária. Eu tive o prazer de conhecer um descendente de Osório Duque Estrada, quando eu estava trabalhando na Varig, né? Ele foi para preencher uma passagem, ele ia para a Inglaterra. E então eu tive o prazer de conhecê-lo, um homem de uma extrema educação, de uma fineza fora do comum. Acho que eu já relatei no vídeo, né, que como a Varig não tinha voo naquele dia para a Inglaterra, eu então fiz a marcação da passagem pela British Airways. E aí o meu supervisor veio me dar uma bronca, porque eu estava pegando uma pessoa VIP, Very Important Person, e mandando para outra aerolinhas. Ele levantou-se e disse: o senhor está falando bobagem. O seu funcionário está apenas me dizendo que não há voo da British Airlines para a Inglaterra hoje. Eu preciso estar lá hoje. Não há voo, desculpa, não há voo da Varig, porque a preferência é que a gente mande pela nossa, que não existe mais, pela nossa Varig. E aí quando o meu supervisor saiu, eu falei: muito obrigado por tomar minha defesa. Ele disse: a justiça é a primeira qualidade de um nobre. Eu falei: estou vendo e estou fascinado de saber que a nobreza, então, era educada para ser justa. Assim está escrito na crônica do imperador Dom Pedro I de Portugal. Era um homem justo. Também o rei Davi diz que reinou com justiça 40 anos ou 42 anos. Bem, então vamos lá. O hino traz escrito: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Essa é a primeira quadra do nosso hino nacional brasileiro. Então, existe alguma palavra desconhecida? É a primeira pergunta. Ouviram? Não, todo mundo conhece o verbo ouvir. Ipiranga é um riacho que Dom Pedro parou às margens desse riacho porque ele estava com dor de barriga, e Pedro Américo bota ele em cima do cavalo com uma espada levantada. Está lá no Museu de Belas Artes. Eu sou artista, sou professor de História da Arte, muitas vezes fui contemplar o quadro de Pedro Américo, mas na verdade ele estava no mato porque estava com a diarreia, uma dor de barriga danada, deve ter comido uma feijoada no verão daquele ano, e aí a princesa Dona Leopoldina e o José Bonifácio, o primeiro-ministro, tiveram que esperar que ele saísse do mato para poder dar a notícia que ele teria que voltar para Portugal. Aí ele disse: não, voltarei, e voltou para o palácio. Ele ia visitar a Marquesa de Santos, Domitila de Castro, e aí
fizeram. Pedro Américo fez aquele quadro lindíssimo de Dom Pedro, às margens do Ipiranga, um homem à esquerda com um carro de boi olhando admirado, e os soldados, os dragões da independência acompanhando Dom Pedro no brado independência ou morte. Mas tudo isso é artístico, né? Tudo isso é a visão artística do episódio. O importante é que Dom Pedro, juntamente com Osório Duque Estrada, fizeram o hino nacional brasileiro. Então, e lá está dito que quem estava perto ouviu, portanto, ouviram é o verbo ouvir na terceira pessoa do plural. Eu ouvi, tu ouviste, ele ouviu. Nós ouvimos, vós ouvistes, eles ouviram. Mas, neste caso, né, o eles aí substitui o sujeito indeterminado. Quer dizer, todos ouviram. Por quê? Porque depois foi copiado, foi transformado em letra e todos os brasileiros leram, portanto, o ouviram aí, na verdade, está na terceira pessoa do verbo ouvir, do pretérito perfeito no plural, para indicar que o sujeito é indeterminado. Equivale mais ou menos a todos, todo mundo. É um plural. Ouviram, ouviu-se. O sujeito é indeterminado. Então, não há um sujeito, porque o sujeito são muitos. Todos aqueles que ouviram. É uma maneira de indeterminar o sujeito, é colocar na terceira pessoa do plural. E a outra é colocar a partícula ser. Ouviu-se, né? Poderia ser, se Osório Duque Estrada quisesse, poderia ter colocado ouviu-se, mas ele achou melhor ouviram. O Ipiranga já dissemos que é um riacho, às margens do qual Dom Pedro acampou para poder se aliviar da dor de barriga, às margens plácida. Esse as é caseado, porque se nós formos desdobrar, equivale a nas margens plácidas. Quando você pega o as e ao desdobrá-lo a frase obriga a uma preposição, então esse às margens plácidas, se eu quiser ficar mais claro, eu terei que dizer nas margens plácidas do Ipiranga. Foi nas margens do Ipiranga que aconteceu o fato. Então esse nas significa que há um em, preposição contraído com o artigo plural feminino as, fica nas. Em mais as igual a nas. Isso equivale a um a craseado, porque a crase significa contração da preposição a ou em, com o artigo definido feminino singular a. Então, contraindo, feminino, verbo plural, a. Então, contraídos, a mais a igual a em, preposição, mais a, artigo, nas margens. Margens, ribeira, né? Aquela parte do rio da água que fica tangenciando a terra. Plácidas, o dicionário aqui vai... Vamos comigo? Plácidas, acho que todo mundo sabe o que é plácidas, mas vamos lá, vamos ensinar fazendo. Então, PL, pro é depois. Pré, pó, estamos perto. Platônico. Não é platê, é placi. Então, placi, H-I. Não, aqui plaina, é placi. Placar, agora estou. Placidez, qualidade ou estado do que é plácido. Plácido ou plácida é bonançoso. Então, significa calmo, sereno. Então, está aqui no dicionário do Luft, plácida quer dizer calmo, sereno, ou que traz uma época de bonança. Já vimos, então, o significado da palavra plácido, plácida. Povo, todo mundo sabe o que é. População de um país.
Heróico, qualidade de herói. Hércules é considerado o maior herói da Grécia Antiga. Se é mito, lenda ou realidade, não nos sabemos, como dizia o português medieval. Hoje nós dizemos não o sabemos, mas na Idade Média dizia não nos sabemos, porque o não, com a consoante nasal an, obrigava a colocar o n, não no sabemos e não o sabemos. Hoje essa regra caiu e a ortografia não me obriga mais a colocar o n antes do artigo o, né, que é objeto. Está no lugar do objeto, é até um pronome, desculpa. Não o sabemos, não sabemos isto. Este o, não o sabemos, equivale a isto. Não sabemos isto. Logo, não é artigo. Não sabemos isto, é objeto direto de saber. Desculpem ter dito que era artigo, porque o o pode ser artigo. Comumente é, mas nesse caso ele é pronome, né? Pronome do caso oblíquo. Então, Plácidas, de um povo heróico, o brado é grito, bradar é gritar, o brado retumbante. Retumbante quer dizer que faz um grande barulho. Vamos novamente ao Celso Pedro Lúfito e vamos ao R, letra R, aqui estou no S, reti, então estou perto em reti, retro, a burca atrapalha um pouquinho, viu? Então é retumbante, que retumba ou ressoa, retumbar, estrondar, ribombar, ecoar, ser muito audível, quer dizer, ser ouvido de maneira muito intensa, retumbante, o brado retumbante. Então já temos aí a primeira frase: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Aí nós vamos encontrar um e o sol já é outra oração. Nós sabemos que as orações podem ser coordenadas ou subordinadas. E aí, lembro a vocês já viram isso, mas eu vou relembrar, né, que as orações coordenativas, as conjunções coordenativas, unem orações coordenadas do mesmo valor. E é a principal e mais conhecida conjunção coordenativa, aditiva. E. Então vamos deixar a segunda oração, que é uma coordenada aditiva, de lado, e vamos analisar só a primeira, né? No caso das coordenadas não existe principal. Coordenada inicial e coordenada aditiva, a seguinte. Então todas são coordenadas, não existe subordinada nem a oração principal. Quando há subordinação, lembro que a oração mais importante, a que traz a declaração fundamental, é chamada de principal, oração principal. Mas quando o processo é feito por coordenação, não há principal. E mesmo a oração que traz a declaração principal é chamada de coordenada inicial. Então vamos à coordenada inicial. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Vejam como é simples. Está, é claro, como todo poema, em ordem inversa. Mas nós temos ouviram sem sujeito expresso, porque o sujeito é indeterminado, né? Na verdade, nós imaginamos todo mundo ouviu. Então, começa com ouviram. Ouviram. Ouviram é o núcleo do predicado. Não se coloca o sujeito porque o sujeito não está expresso. Está na desinência verbal, que é M. Ouviram. Então, é a primeira palavra na ordem direta, o verbo. Ouviram. Todos ouviram. Ouviram, a pergunta é: ouviram o quê? Qual é a resposta que vocês acharam?
O que foi que todo mundo ouviu? O brado retumbante. Ouviram o brado. Olha que coisa bonita. Botar em ordem direta. Retumbante é pensar, né? É botar causa, efeito e consequência, né? Causa, efeito e consequência. Retumbante, com M antes do B, retum e com N antes do A. Retumbante. Então, já temos o primeiro pedacinho da nossa análise, que é ouviram o brado retumbante. Então tem que botar na ordem direta para poder entender. Na ordem inversa, vocês vão falar e vão ficar feito papagaio, falando sem saber o que é que está falando. O papagaio não fala. Ele emite sons iguais ao da voz humana ou não, mas não sabe o que está falando. Então ouviram o brado retumbante. Muito bem, esse brado retumbante está ligado a que expressão? Ele tem um qualificativo. O brado é retumbante, já é um qualificativo. Então o brado é o sujeito, né? Por quê? Sujeito é o substantivo, desculpa. O sujeito não, é o substantivo. O substantivo é a palavra que indica a substância das coisas existentes ou imaginárias, concretas ou abstratas. Então, brado é um grito, e esse grito é audível. Portanto, ele tem uma substância, porque o grito que o povo deu ao saber que o Brasil estava independente de Portugal, né, foi retumbante. Então, o grito em si foi uma palavra, vozes, uma multidão gritando. Isso tem substância, porque é material. O grito é audível, atinge os meus sentidos. Substantivo é toda palavra que indica um ser substancial, real ou imaginário. Portanto, se for imaginário, como fada, saci pererê, caipora, sereia, saci, então aí seria abstrato. Mas, nesse caso, né, um grito que fere meus ouvidos, brado é substantivo concreto. Retumbante já é adjetivo. Por quê? Porque é a qualidade do brado. Nem todo brado é retumbante, ou seja, a sensação que o Osório Duque Estrada quis era dizer que esse grito dado pelos que estavam circunstantes, que estavam no momento em que Dom Pedro disse independência ou morte, esse brado foi repetido depois pelo Brasil inteiro. É uma poesia artística, é uma expressão artística. O Brasil todo gritou, portanto, esse brado foi retumbante, como um trovão estrondoso. Então, é uma qualidade. Nem todo brado é retumbante. Eu posso aqui bradar e o meu brado não será retumbante, porque só é retumbante se for de uma multidão. Então, já temos aqui, portanto, ouviram, que é o verbo, o, que é artigo, brado, que é substantivo, porque é uma palavra que tem substância, que é materialmente audível, e retumbante, que é o qualificativo do brado. Então já temos aqui o primeiro pedacinho. Ouviram o brado retumbante. De um povo heróico vem a seguir. O brado era de quem? O brado era retumbante. Mas de quem era esse brado? De um povo heróico, com H, não se esqueçam que herói e heróico é com H, e que com a nova ortografia não se coloca mais acento nos grupos el, ei, oi, o que é uma grande besteira, viu? Não vou dizer isso aqui, mas quando a gente for falar da mudança ortográfica que aconteceu, que o nosso presidente, aconselho da Academia Brasileira de Letras, assinou o novo acordo ortográfico Brasil-Portugal, e aí tirou desse oi, que tinha um acento agudo, heróico, para não ficar heroico, porque se eu não acentuar com acento agudo chapéu, eu vou ler chapéu, como eu falo, meu. Se eu falar meu, qual é a diferença entre esse ditongo eu e o ditongo el de chapéu? É o acento agudo.
o acento seria fonético. Não seria um acento para indicar a sílaba forte, porque o ditongo já indica a sílaba forte, mas um acento fonético para indicar que o E é aberto. Então, meu, com E fechado, não se acentuava com circunflexo, mas chapéu, com E aberto, tinha acento circunflexo para indicar ao leitor que ele tinha que ler esse E com som aberto. Tiraram isso, fizeram uma burrice, mas é aquela história, né? Num país de cegos, quem tem um olho é cego. É cego de um olho. Então, ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Está aqui a primeira parte da frase, já na ordem direta. Ouviram o quê? O brado, qualidade de brado retumbante. Outra qualidade, esse brado era de um povo heróico, é uma expressão adjetiva, é um qualificativo. Nem todo brado é de um povo heróico. Então, além de um povo heróico ser uma locução adjetiva, a palavra heróico em si também é um adjetivo de povo. Nem todo povo é heróico. Para mim é agressivo não colocar um acento agudo nesse oi, mas é a nova ortografia. É uma burrice sem tamanho, porque seria lido heroico, como por exemplo no verbo ir, na conjugação eu fui, tu foste, ele foi. Por que eu pronuncio foi? Porque não tem acento agudo. Mas em herói, eu pronuncio o O aberto, herói. Não é um acento nem diferencial, nem tônico, porque os acentos tônicos são para indicar a sílaba mais forte, mas a vogal, o ditongo final, oi, já indica a sílaba mais forte, porque todo ditongo final constitui a sílaba mais forte, a menos que seja neutralizada por um acento. Mas no caso aí, né, em herói, não é para indicar a sílaba mais forte, que já é oi, mas para indicar que é aberto esse O de herói, e não como o O fechado de foi. Vocês imaginem a besteira que fizeram fazendo essa mudança na ortografia nacional, né? Então era muito inteligente a ortografia antiga, foi um elaborado com muita precisão e inteligência, e a nova está cheia de burrices e de ignorância, mas estão querendo que a gente ande para trás, né? Então eu estou aqui tentando levar a gente para frente, né? E enquanto isso, alguns interessados para que o Brasil não saia da sua posição de subdesenvolvimento fazem tudo para levá-lo para trás. Então, me agride, heróico sem acento agudo, porque seria um acento fonético, para indicar que o som do O é O e não O. Não é como em foi, herói, é aberto. Ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Onde? Do Ipiranga às margens plácidas. Está invertido também. As margens plácidas do Ipiranga. As margens, palavras que nós não vamos precisar olhar no dicionário. Plácidas, já vimos a palavra plácidas, quer dizer tranquilas, serenas, plácidas, do Ipiranga, que é um qualificativo para as margens plácidas. Ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do Ipiranga. O Ipiranga é o rio, do Ipiranga, que é o riacho. Então ficaria na ordem direta: ouviram o brado retumbante de um povo heróico, onde? Às margens plácidas de quê? Do riacho do Ipiranga. Então aqui está na ordem direta, e agora sim, quer dizer, se você for militar e quiser explicar o hino nacional brasileiro para a sua corporação, então você deverá fazer esse trabalho de análise, que é quebrar, porque é um poema,
e depois recompor na ordem direta: sujeito, predicado, complementos. Sujeito, aqui não aparece, é indeterminado. Predicado é, a rigor, toda a declaração, mas nós já dissemos, vamos convencionar que predicado é o verbo, que é o núcleo do predicado. Então, ouviram, predicado. Ouviram o que? Objeto direto, o brado retumbante. Núcleo do predicado, do objeto direto, brado, que é substantivo. O núcleo é sempre substantivo. Palavra que tem uma substância, mas pode ser também abstrata. Retumbante, que retumba, que ressoa, que rebomboa como trovão. Então, onde, adjunto adverbial de lugar, né? Então, é um complemento, porque todo adjunto complementa alguma palavra. Nesse caso, está complementando a frase, dando-nos a ideia do lugar onde aconteceu o evento. Às margens, outro adjunto adjunto adnominal, que é plácidas, é um adjetivo. O adjetivo é adjunto adnominal, complemento adnominal, vamos chamar assim. E as margens plácidas é complemento adverbial. Olha a diferença. O complemento adnominal dá uma qualidade ao substantivo. Nem toda margem é plácida, nem todo brado é retumbante. Então são qualificativos para o substantivo. Retumbante qualifica o brado. É um adjetivo, portanto é um complemento. Complementa o sentido da palavra brado, dando-lhe um sentido mais preciso. A gramática prefere chamar de adjunto, porque está junto, mas tanto faz. Eu acho que na nossa concepção de analisar para melhor compreender, é melhor chamar de complemento, né? Então, complemento adjetivo, né? Complemento adnominal, e a expressão de um povo heróico é onde? A de quem? Ouviram o quê? O brado. Retumbante é qualificativo, complemento, portanto, adnominal. O brado retumbante de um povo heróico. Então, esse de um povo heróico, o brado era de um povo heróico. Então, é uma locução adjetiva. Não era um brado qualquer, era um brado de um povo heróico. Essa locução adjetiva, ela tem uma condição de complementar, né, o brado de um povo. Então, povo é o núcleo, porque é substantivo. Povo é gente, substantivo tem substância, eu vejo as pessoas. E heróico é qualidade do povo, qualidade de herói. Portanto, mais uma vez aqui eu prefiro chamar de complemento adnominal do que adjunto adnominal, porque a ordem que a mente compreende é sujeito, predicado, complemento, causa, efeito, consequência. Onde? As margens plácidas do rio Ipiranga. Margens é o substantivo, porque é uma coisa que eu vejo, o lugar onde o rio chega na terra. Plácidas quer dizer calmas, tranquilas, já é complemento adnominal, que a gramática prefere chamar de adjunto adnominal, né? Do Ipiranga. Essas margens são: primeira qualidade, plácidas, tranquilas. Segunda qualidade, do Ipiranga. Nem toda margem é do riacho de Ipiranga. Então nós temos aqui dois qualificativos para margem. Margem é o substantivo. Eu olho e vejo a margem do rio. Então, se é algo que tem substância, é um substantivo. Daí a palavra substantivo, que tem substância, que impressiona os meus órgãos dos sentidos. No caso das margens, a visão. No caso do brado, a audição. Então, tem substância, impressiona os meus sentidos. Então, é um substantivo. Olha como é simples. Tudo aquilo que impressiona os meus sentidos é um substantivo, porque tem uma substância. E tudo aquilo que qualifica, dá uma qualidade, um atributo ao substantivo, é um adjetivo. É um complemento, complementa, qualificando, precisando o sentido, dá uma precisão. Nem todo povo é heróico, nem todo brado é retumbante, nem toda margem é plácida, calma. A margem do Oceano Atlântico, em determinados lugares, é impossível de você ficar mesmo na margem, né?
e o rio Ipiranga. Aqui é um nome próprio, né? Está subentendido que o Ipiranga aqui é o nome do riacho do Ipiranga. Portanto, é um topônimo. Um antropônimo, quando o nome próprio é de pessoa. Chama-se antropônimo, de antropos, homem. E quando a palavra é de um lugar, chama-se de topônimo, de topos, local. Então, no caso aqui, o riacho do Ipiranga é um local, então nós temos um topônimo, um nome próprio, mas que indica um local, um rio, né? Se fosse o nome Benedito Botelho da Silva, seria um antropônimo, quer dizer, um nome próprio. Então, os nomes próprios são escritos com letra inicial maiúscula. Portanto, a frase ficou: ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do, subentendido, rio Ipiranga. Está aqui feito o nosso trabalho de casa de hoje. Está feito, e nós poderíamos fazer isso no hino completo, inteiro, e se tivesse nessa ordem seria mais fácil de entender, seria mais inteligível. Mas a poesia permite tanto a sonoridade quanto a beleza, a rima, que a prosa não permite, né? Então, terminamos apenas a primeira oração do hino nacional brasileiro, que no original está assim: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, ininteligível. Ninguém vai compreender, vai falar, mas não vai compreender. Não adianta falar e não compreender, você tem que usar o pensamento e você tem que usar o seu raciocínio, a sua inteligência. Compreender é ter uma condição lógica na sua mente daquilo que você está falando. A lógica do que você fala é a compreensão total, plena e completa do que o falante disse. Nesse caso, parece que meu poema é de autoria de Osório Duque Estrada e a música é de Dom Pedro I. Se não for, é o contrário. Mas ambos são os autores desse primor, que é, na verdade, uma joia, uma obra-prima. Muito bem, está feito a primeira vez, escrito a decodificação total e completa da primeira oração, chamada coordenada inicial, porque aqui lhe segue é coordenada aditiva, coordenativa. Então não podemos chamar a primeira de principal e sim de coordenada inicial, e a segunda é coordenada aditiva. O processo de alinhamento, de sequência, é chamado de coordenação, já que o E é uma conjunção coordenativa aditiva. Eu espero que tenha lembrado a vocês aquilo que vocês aprenderam há muito, muito tempo atrás, e principalmente não apenas ter lembrado a vocês, mas ter mostrado a vocês a necessidade de analisar, quebrar para depois recompor, e assim tornar claro, lógico e compreensível aquilo que eu ouço ou aquilo que eu falo, né? Para que nós sejamos um país de letrados, de pessoas que sabem ler, que sabem pensar. Assim, terminamos quase aos 40 minutos o nosso vídeo de hoje, que é o 9, aprendendo a ler ou a pensar, tanto faz, 9, e meus agradecimentos, deem o seu like se gostaram, e até o próximo. Desculpem a burca, mas ainda é necessário.